Olá, pessoal! Que prazer poder estar aqui conversando mais um pouquinho com vocês sobre essas ferramentas e essas técnicas maravilhosas dentro do mundo holístico, dentro das técnicas de terapia, aonde nós podemos olhar com um olhar diferente para as situações de vida que a gente vai vivendo e assim equilibrar a nossa frequência, manter uma frequência equilibrada. Isso significa estar em harmonia conosco mesmo, certo? Então, hoje nós vamos vou trocar aqui com vocês um pouquinho sobre o xamanismo. Você já ouviu falar em xamanismo? Reiki xamânico, cura xamânica, energia das plantas. Você já tomou um chazinho? O que é um chá? É buscar uma essência da vida, da natureza, um remédio, entre aspas, né? Uma cura mais leve, mais natural. É claro que eu deixo bem esclarecido, né? Bem explicado aqui, que nós temos várias camadas no nosso corpo. Então, bem resumido, eu vou falar assim com vocês. Imagina uma rosa, uma flor, tem várias pétalas, né? Então, imagina que o nosso corpo tem várias camadas assim, como se fosse, sabe quando a gente joga uma pedrinha numa água assim e vai fazendo aquelas ondinhas? Também é um outro exemplo para você entender como que funciona o nosso corpo. Tem o físico e aqui, invisíveis ao nosso redor, tem os corpos emocionais, tem os energéticos, toda essa energia, né, que nos move, o mental, são corpos, são ondinhas, são camadas, enfim, cada pessoa vai associar, independente da palavra, aí não estou trazendo aqui um conhecimento teórico específico na palavra, estou passando para vocês de uma forma bem fácil e no meu ponto de vista que é bem tranquilo para entender. Então, imagina se você tem todas essas camadinhas ao seu redor. E aí, cada uma dessa camada precisa estar em harmonia, estar em equilíbrio, certo? Assim como os nossos chakras têm que estar em equilíbrio também, em harmonia. Então, quando se está nessas camadas invisíveis, nós podemos trabalhar com energias positivas, que são reiki, cromoterapia, o reiki xamânico, que é o que nós estamos falando. Todas essas ferramentas quânticas que envolvem o emocional, que envolvem a espiritualidade. Isso tudo, quando eu falo de espiritualidade, eu falo de uma força de fé, de uma força de luz que existe dentro do ser humano. Não tem vínculo nenhum com religião, né? O xamanismo, ele não é uma religião, ele é uma técnica de energia que busca o efeito da natureza para trabalhar no corpo, nos corpos, nessas várias camadinhas que o ser humano tem. Então, quando a sua dor, a sua situação difícil, o seu problema já chegou no físico, já está na pele, você já está sentindo, é claro que é necessário procurar um médico, tomar um remédio, enfim, fazer um acompanhamento. Isso que eu estou falando aqui são técnicas alternativas, são sugestões, orientações, nada milagre, não existe um milagre, a cura está dentro de cada um. Então, isso que eu estou transmitindo aqui é fruto de alguns estudos, de pesquisas, e que levam a um equilíbrio e a um bem-estar. Nunca dispensamos a ajuda dos nossos queridos profissionais da medicina que estudaram, estão aí, se necessário, passar uma medicação mais específica para o seu caso. Mas quando você só quer dar aquela equilibrada,
quando você só quer dormir mais leve, mais tranquilo, de uma forma mais natural, então entra um chá relaxante, uma cromoterapia, uma energia de uma erva, um mantra, né? Aquelas musiquinhas leves, saudáveis, gostosas de ouvir, um pensamento positivo. Aí entra toda essa energia quântica, aonde os terapeutas holísticos olham com um olhar para um todo. O holismo, né? O holístico, a gente olha assim, aquele olhar para um geral. Não tem vínculo com religião nenhuma, é apenas uma força divina, uma força de fé, de luz que brilha em todo ser humano. Todos nós temos essa força interior, essa luz interior. O que acontece é que às vezes, eu posso dar um exemplo assim, sabe quando o celular começa a acabar a bateria? Se você for ligar a lanterna vai estar fraquinho, não vai funcionar. Ou então uma lanterna mesmo, se ela está descarregada, não vai funcionar, vai ser uma luz clarinha. Então a luz existe, só que está fraquinha, está precisando de uma bateria, está precisando de uma carga na bateria. Então vamos dizer assim que às vezes a gente está meio depressivo, meio cansado, né? Então vamos dizer que nesse momento a gente está precisando recarregar essa bateria e aí reacender essa luz que já existe dentro de cada um de nós. Só está precisando às vezes dar uma equilibrada. Então nesse momento é onde entra as técnicas naturais, né? As técnicas que envolvem essa parte da natureza, buscando essa conexão. Então, o que é o xamanismo? É essa busca pela energia da natureza, né? Essa busca pelo bem-estar e o equilíbrio natural, que nós herdamos isso dos grandes nativos. Quem são os nativos? Quem buscava a cura através da natureza? Os grandes indígenas, né? Então, com toda a honra a esses nativos, aí, como que eles se curavam na época em que eles... Antigamente, né? Hoje é outra situação, mas eu falo assim de uma cultura que nós precisamos olhar. São pessoas que vieram muito antes de nós e sobreviveram no planeta Terra por muitos anos e com bem menos recursos que nós temos hoje. Eu acredito que eles tinham muito recurso, diferente dos nossos. Então, eles faziam uma erva para tomar um banho, aonde a energia dessa planta podia curar, tirar uma febre, amenizava algumas infecções e também alguns chás que podiam ser tomados. E assim essa cultura foi se passando, né, de geração para geração. E com o tempo tem algumas coisas até que foram um pouco se perdendo. Mas aí existe essa ferramenta maravilhosa que foi desenvolvida com muitos estudos, com certeza, e que é a qual eu também comecei a estudar e hoje eu estou bem satisfeita com esse estudo, que é o reiki xamânico, é o xamanismo. Então, é uma energia buscada da natureza. A gente trabalha com a energia do fogo, que é um dos elementos da natureza, trabalhamos com a energia do sol, a energia das plantas, tanto para banhos de ervas, físico, como chazinho para tomar, e também até para limpezas de ambiente, né? Tem ervas específicas para transmutar as energias densas dos locais e com isso fica um clima, um ambiente mais agradável. Já aconteceu de você chegar em algum lugar e falar assim, ai, que lugar gostoso, que ambiente tranquilo, como também chegar em algum lugar e falar, ai, que clima pesado que estava naquele lugar. Então, tem ervas que fazem esse trabalho dessa transmutação. Isso é xamanismo, né? É o buscar essa
força, essa essência da vida, da natureza, em benefício para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Então, dentro do xamanismo também tem um respeito e uma força muito grande que é dos animais, né? A gente busca olhar com respeito e com muito amor aos animais, que são aí seres vivos e que precisam do nosso amor, do nosso carinho, né? E muitos deles nos trazem significados espirituais muito fortes, que aí já entra outros estudos junto também. Então, todos eles têm o seu propósito aqui na vida da terrena, assim como nós. São seres que estão aí dividindo essa grande casa, terra, planeta, com a gente. Então, eles precisam do nosso carinho, do nosso respeito também. Assim como sentir o ar que respiramos, assim também como curtir a lua, as estrelas, tudo tem um sentido. Dentro do xamanismo, toda a nossa vida é olhada com amor e respeito. E quando se tem uma gratidão por tudo isso, com certeza tudo vai fluir melhor, tá? Então, dentro desse processo do xamanismo, nós temos alguns significados sobre alguns animais, né? Por exemplo, a borboleta, ela é um símbolo de transformação. Não é só dentro do xamanismo que se trabalha isso. Tem outros estudos, em outros contextos que também trabalham olhar para o que significa esses animais convivendo com a gente, enfim, com a gente. Os gatos. Quais é o significado dos gatos? Tem gente que tem preconceito contra gato, né? Ai, não posso com gato porque tem alergia, porque isso, porque aquilo. Tudo bem, né? Vai das suas crenças, dos seus costumes. Tranquilo você pensar dessa forma. Mas nós, como terapeutas holísticos, nós temos um olhar, como eu já falei antes, por um todo. Então, isso é uma... Por que vem essa crença de que gato traz doenças? Né? Isso é alguma coisa que está martelando aqui no mental e que vem de ancestrais. Depende como a pessoa foi criada, depende quais são as convivências que teve com esse animal quando criança. Mas assim, dentro dos nossos conceitos, dos estudos sobre os animais, o gato é um animal de proteção. O gato, ele consegue enxergar essas ondinhas, como eu falei no início, essas partezinhas do nosso corpo, né? Essas camadas têm cores e muitas vezes os gatos eles conseguem visualizar isso. Então, se você está com uma energia negativa densa e se o seu gato vai te proteger, ele vai ficar ao seu redor, se esfregando, passando em você. Vamos assim dizer que é uma forma dele cuidar de você, né? E, enfim, o gato, ele fica andando por cima das coisas, né? Ele anda pela casa, ele se esfrega nas coisas, nos móveis. De certa forma, ele está limpando. Por que gato dorme muito? Gato é preguiçoso, dorme o dia inteiro. Geralmente, ele faz esse processo de limpeza energética. Isso é o meu ponto de vista dentro do que eu estudei. Eu gosto sempre de deixar bem claro, isso não é uma verdade absoluta, né? Eu não estou aqui para dizer o que está certo e o que está errado. Estou compartilhando com você o meu conhecimento. Dentro desses estudos que eu fiz, o gato, ele é um animal de limpeza energética, de proteção. Então, ele está olhando para um ambiente todo. Por que ele dorme muito? Porque ele cansa de trabalhar nesse processo de limpeza. Ele é um grande faxineiro. Então, chega uma hora que ele precisa dormir para descansar.
Você não precisa dormir quando você trabalha muito e cansa? Então, precisa dormir para descansar, tá? Um outro animal que é maravilhoso, eu amo quando aparece nas paredes da minha casa, às vezes aparece assim, uma borboleta. Ela pode ser colorida, cada cor tem lá seu sentido, não vou entrar em detalhes aqui. Eu amo aquelas borboletas marrom, grandona, que geralmente as pessoas pegam a vassoura e correm lá tirar das paredes. Eu amo. Quando eu vejo uma assim, eu falo, pode ficar aí. Ela tem um símbolo espiritual de anjos de luz. Ela vem nos mostrar que a vida é uma transformação, que nós estamos numa fase de mudanças, de transformação e que nós temos ali a proteção da espiritualidade. É uma forma dos anjos guardiões se comunicarem conosco. E assim, como eu falei, esse é o meu ponto de vista. E olha que às vezes ele dá muito certo, ele dá super certo sempre. E outros animais, nós podemos falar aqui também um animal muito, que acontece geralmente, né, quando aparece, difícil a casa que nunca apareceu, né, a barata. O que a barata tá fazendo dentro da minha casa, que tá limpinha, toda higienizada, e de repente aparece umas baratas perdidas. Veio da fossa. Concordo com você, que pensou que a barata veio da fossa. Tem, claro, todo um olhar físico. Por exemplo, você olha lá, tem um ralo aberto, tem uma fossa aberta, tem restos de sujeira, uma lixeira aberta. Aí aparece uma barata. É claro que tem o lado físico, né? A questão da higiene. Tudo bem, nem tudo é 100%. A gente tem que olhar e fazer uma análise. E aí, então, tem essa barata andando por lá. Você já ouviu o ditado que fala assim: tô igual barata tonta, rodo, 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 giro, giro, ando, ando em círculo e nada acontece. Essa frase ela tem bastante sentido. Quando surgem baratas, tá sujo o ambiente, vai lá e limpa, que pode ser físico, né? Fazer uma higiene. Porém, tá tudo limpinho, não tem motivo para ter uma barata ali e ela aparece. Vamos olhar para o outro lado, já que está tudo limpo, então não quer dizer nada físico. Vamos olhar com esse outro olhar de amplitude, né? Vamos olhar com outro olhar. Por que ela está ali? Se ela significa, se ela anda de um lado para o outro, né? Ela está meio perdida. A barata, tem até o ditado, como eu falei, né? Igual uma barata tonta. Então, essa barata, ela significa conflitos de pensamentos. Quando os seus pensamentos estão assim, um turbilhão, a família, um pensa uma coisa, outro pensa outra, um dá uma opinião, outro dá outra, de repente num diálogo não tem um acordo, e aí você fica um turbilhão, um conflito entre o mental, entre o sentimento, entre um diálogo, entre o que eu penso e o que a outra pessoa pensou, entre o que eu pensei e o que eu quero falar, o que eu quero pensar, sabe? Essa confusão. Então, organize seus pensamentos, faz uma meditação, respira, coloca seus pensamentos no lugar, entra num acordo com as pessoas para que moram com você na sua casa, faz um planejamento e a barata vai embora. Porque ela só veio ali para te passar uma ideia de que precisa uma reflexão. Esse é o símbolo da barata. Então, assim, tem vários outros animais, né, que estão nos trazendo mensagens. Então, dentro do xamanismo, a gente tem um respeito muito grande por essa força que cada animal nos passa, né? Qual é a força que sei lá, uma onça, um tigre, um macaco, uma abelha, qual é? Eu sonhei
uma cobra. Ai, meu Deus, cobra é perigoso. Eu sonhei com ela, me veio durante a noite um sonho com cobra. Qual é o significado? Qual é o sentido? O porquê que o seu mental, olha a situação. Você já parou para pensar que durante o sono o nosso mental está trabalhando, né? Seria a hora de eu estar descansando, mas o meu inconsciente está trabalhando. E aí? O que levou o seu inconsciente a te buscar esse animal para dormir com você? Tem vários sentidos, vários significados. Cobra não é só ruim, pelo contrário. Dependendo o estilo e o momento, eu até gosto de sonhar com elas. Então, depende muito de ver todo um contexto. Por que a minha cabeça foi buscar esse animal para sonhar, para passar a noite, né? O que o seu inconsciente está querendo te dizer com esse sonho com um animal? Tem animaizinhos que aparecem na casa, né? Tem outros que não, né? Não vai aparecer uma onça na sua casa, mas de alguma forma você tinha que refletir sobre esse sentido desse animal, sobre a força que esse animal te traz, ou sobre um conceito assim de reflexão sobre um assunto, um determinado assunto. O que não é possível aparecer na sua frente vai vir para você de alguma forma. Durante uma meditação você vai visualizar ele, ou durante um sono você vai sonhar com esse animal. E aí eu deixo aqui então essa reflexão. O amor e o respeito pelos animais, a gratidão por toda a natureza, por todo ser vivo. Isso é o xamanismo. Isso é o olhar xamânico. Quando nós conseguirmos olhar para toda essa natureza que nos cerca, nós vamos nos sentir pertencentes. Nós pertencemos a tudo isso. Então vamos nos pertencer, vamos nos permitir pertencer a esse universo que se chama natureza, tá? Ser grato sempre a tudo que nos cerca. E com esse sentimento, você tenho certeza que você vai começar a se sentir mais acolhido, mais tranquilo, bom? Então, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado de toda essa parte de reflexão espiritual, mental, emocional. Espero poder contar com você nos próximos vídeos dentro dos conhecimentos terapêuticos, o que é manter esse equilíbrio, o que é buscar o meu eu, como que você consegue, ou como que as pessoas às vezes querem ter, eu quero me sentir bem, eu quero olhar para mim, tá, mas só para mim? Você não está olhando a flor que floresceu na sua frente, você não está vendo um cachorrinho de estimação te fazendo um carinho. Como que você quer estar bem se você não está tendo uma compaixão por um animalzinho que você viu doente na rua? Não está sendo grata ao cantar do pássaro lá na árvore? Então, para nós conseguirmos ter esse autoconhecimento, a gente tem que olhar para o nosso coração, olhar para dentro de nós e sim ter uma visão ampla, né, holística de tudo isso. Então fica aqui essas reflexões sobre o respeito à natureza. Eu faço parte da natureza, então eu preciso respeitar toda a natureza e aí eu também vou ser respeitada, certo? Esse vídeo ficou um pouquinho grande porque eu acabei dando uns exemplos de animais. Eu ia falar só o que significa xamanismo, eu acabei dando uns exemplos dos animais, né? Mas se você quiser saber mais sobre algum outro tipo de animal, é só fazer suas perguntas. Se você sonhar e quiser compartilhar seu sonho com animais, podemos conversar mais sobre isso.
E no próximo vídeo eu prometo que vai ser um pouquinho mais curto, mas eu espero que tenha valido a pena ficar comigo até aqui. Um grande abraço e no próximo vídeo umas novidades bem bacana e bem legal. Estou estudando bastante e vou compartilhar tudinho com você. Gratidão, gratidão por ter me acompanhado até aqui.